Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Investir na América. Fala pessoal, seja muito bem-vindo e hoje a gente tem uma convidada especial que está participando com a gente Especialíssima. aqui, não é? Hoje a Rebequinha vai dar os insights dela sobre a economia dos Estados Unidos. Ó, a gringuinha ensinando os imigrantes como é que essa parada toda funciona. E para Vamos você que está ver. aqui, que está conectando, está falando com a gente, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, tem o botãozinho aqui subscribe, já dá o seu like, compartilha, todos os botõezinhos positivos que tem aqui embaixo. Clica neles aí, dá uma força pro canal que a gente tá aqui sempre trazendo informação para vocês sobre economia, sobre dinheiro, sobre finanças, sobre como melhorar a tua vida financeira aqui nos Estados Unidos ou, se você não tá aqui, em dólar. E eu diria não só melhorar a sua vida, mas a da sua família, né? Porque a vida faz sentido quando a gente pensa no próximo e os bem próximos. É a nossa família, a gente tem que cuidar muito bem da nossa família. Muitos vêm para os Estados Unidos pensando na família. Nós, Bom, é um inclusive. círculo, né? Começa com os próximos, começa com a família, depois amplia pros amigos e vai Exato. levando pra comunidade É, e quando pras outras você pessoas. quando você vê como funciona e dá certo, você quer ser generoso no seu conhecimento. É isso que acontece. Agora, vamos para o assunto de Qual o tema? hoje. Qual o tema de hoje aí? O tema de hoje são as ciladas que podem destruir o sonho americano. Essas ciladas a gente chama de armadilhas, são 6 armadilhas que eu enumerei aqui. 6 armadilhas que podem destruir o sonho americano. E a gente vai falar sobre elas, e é importante você pegar nota aí, acompanhar. A Rebeca está prestando atenção? Tá prestando atenção? Eu não tô olhando muito para ela, você Tá tá vendo? tranquilo, tá tranquilo. Então vamos embora. Tá louca pra falar? Então vamos lá, uma das coisas. Bom, quando a gente vem para os Estados Unidos, as pessoas, na verdade, olham para os Estados Unidos porque, obviamente, é um país das oportunidades. E aqui é um país capitalista, ou seja, o dinheiro está circulando na mão de todo mundo e principalmente na mão de quem sabe mexer com o dinheiro. Isso eu diria que é uma forma de definir o capitalismo, né? O dinheiro está circulando e ele vai passar pela mão de quem sabe mexer nele. Agora, existe aí uma pecinha importante que dita o fluxo do dinheiro, talvez, que é a taxa de juros. É, a taxa de juros, ela dita o quanto custa o dinheiro, né? Isso, Porque a taxa de juros vai determinar quanto que custa para eu pegar dinheiro emprestado e vai determinar quanto que custa para eu emprestar o dinheiro, né? Ela serve dos dois lados. Muita gente só presta atenção na taxa de juros do lado negativo, né? Tá mais caro isso agora, tá mais caro aquilo agora, porque ela realmente determina isso. Mas quando você vai para o outro lado, de quem está emprestando dinheiro, é o também que vai determinar o quanto dinheiro ele vai estar ganhando, né? Então a taxa de juros, para quem empresta o dinheiro, obviamente ela é maior para quando existe um risco maior. Se eu estou emprestando dinheiro para uma pessoa com. Aí a gente entra na história de crédito aqui nos Estados Unidos. É justamente por isso que afeta, né? Quando o meu crédito é melhor, eu pego dinheiro mais barato. Por quê? Porque o risco é menor. Quando eu pego dinheiro mais caro com o crédito pior, é justamente essa o link, né? relação. A relação que existe. Aham. Então a taxa de juros ela determina isso em qualquer lugar, em qualquer país, não é só nos Estados Unidos, mas é o custo do dinheiro. A gente hoje está vivendo um momento de taxa de juros elevada, né? Por causa de outros pontos que a gente vai comentar aqui hoje. Então, hoje é um momento que está bom para quem empresta o dinheiro, né? E está ruim para quem pega o dinheiro emprestado. Sim. Ela vai influenciar em relação a como o dinheiro movimenta na economia? Com certeza. Quando a taxa de juros ela está mais elevada como hoje, aí justamente o governo está fazendo esse movimento de subir ela e manter ela elevada é para reduzir o volume de dinheiro gerando na economia. Porque se o dinheiro está mais caro, pessoas vão pensar duas vezes, ou deveriam pelo menos pensar duas vezes antes de fazer uma dívida para um empreendimento, para um investimento, para um novo negócio, para uma nova oportunidade. Então, esse é o momento, o cenário que a gente está vivendo hoje. E é importante que você que está aqui nos Estados Unidos, a gente traz para os Estados Unidos porque a gente fala sobre Estados Unidos, sobre dólar, né? Então, quando você está pensando aqui nos Estados Unidos e na economia, você precisa entender que não quer dizer que hoje você não pode trabalhar com dinheiro alheio, né? Porque taxa de juros influencia quando você vai pegar um empréstimo para fazer alguma coisa. Mas é que é importante que você analise o quanto esse dinheiro vai custar. Então, quando a gente vamos trazer um pouquinho para a bolsa de valores aqui, né? A gente olha para as empresas que mais valem dinheiro, Microsoft, Google, Apple, empresas de tecnologia. O que essas empresas fazem? Elas trabalham demais com o capital emprestado. Então, hoje é um momento que essas empresas vão ter a rentabilidade delas reduzindo. Por quê? Porque elas estão sempre o que o mercado chama de
alavancada. Elas estão sempre trabalhando com dinheiro baseado no potencial de entrega que elas vão fazer. Então, quando você começa a analisar essa taxa de juros, isso tudo vai influenciando o mecanismo da economia nos Estados Unidos e no globo todo. Então, é importante que você chegou aqui nos Estados Unidos hoje, cheguei nos Estados Unidos, meu sonho americano, quero ter uma casa em Orlando, morar ali perto do Mickey, da Minnie, ver a queima de fogos, aquela história toda que o turista, né, o imigrante chega aqui e ele quer. Pô, será que hoje é o melhor momento mesmo, né? Se a gente olhar essa taxa de juros, ela influencia diretamente em quanto é o empréstimo do cartão de crédito, em quanto é o empréstimo de um dinheiro no banco, em quanto é o empréstimo de uma taxa de mortgage, que é a taxa de financiamento aqui nos Estados Unidos. Então, quando a gente olha hoje tá caro para você se endividar. Hoje tá excelente para eu emprestar dinheiro para você. Então, depende do lado que você tá, você precisa tomar decisão ali baseada nisso. Então, cuidado, né, para que você não caia nessa cilada de não, no Brasil é 200% ao ano, aqui é só 10%, a economia é diferente, 10% aqui é bem diferente de 50% lá. Então entende um pouquinho aqui como é que funciona o negócio para que você não caia nessa armadilha de achar que tá barato mesmo estando caro. Muito bom, muito bom. Vamos para o segundo? Bora. Segundo é o fim dos benefícios do governo. Quando a gente fala em benefício, a gente tem muito aquela realidade de Brasil, né? Mas benefício de governo, quando a gente fala, envolve tanta coisa. Envolve, bom, seguridade social, envolve assistência médica, envolve auxílios à renda, né? A gente fala do Section 8. Você já ouviu falar do Section 8? Auxílio à O que moradia. é Section 8? É a ajuda do governo para quem não tem a renda suficiente para moradia. Então, o governo, ele entra com esse auxílio para que as pessoas possam ter moradia. Resumindo, o governo ele É paga um programa de moradia, uma né? parte do aluguel da pessoa, por Isso. exemplo. A educação pública, né? Quando as escolas, elementary, middle, high school, são públicas e, bom, a gente vai entrando mais profundo. Mas a questão é, essa é uma grande armadilha se acabar com os benefícios do governo. E aí? Bom, eu vou na parte financeira aqui, que é a parte que eu tô mais inteirado dessa parte dos benefícios do governo. Se a gente pensar em planos de aposentadoria, né? Porque tem aí todo mundo, eu pago o social nos Estados Unidos, né? Todo mundo não, né? Quem tem a documentação e tá recolhendo. Mas está pagando e está contando com essa aposentadoria lá na frente. Bom, primeiro ponto, que a aposentadoria média para quem se programa para receber do governo aqui nos Estados Unidos é entre 1.200 e 1.600 dólares. Você não sobrevive com 1.200 a 1.600 dólares nos Estados Unidos. Eu não sei aonde que alguém pensou nesse número, mas é impossível. Tá? Dá para ter mais? Dá, mas a maioria não vai estar nesse mais, vai estar no menos. Aliás, a bem minoria vai Exato. estar nesse... E aí entra outro ponto. Essa aposentadoria do sistema como funciona, o Social Security aqui nos Estados Unidos, ele está fadado à falência no ano de 2035. Então a gente está em 2023, praticamente 2024, em 10 anos quebrou o sistema. Não vai ter dinheiro para pagar para quem chegar na aposentadoria naquela época. Então, muito provavelmente, vai acontecer mudanças, vão acontecer correções, o governo vai fazer alterações. Isso vai fazer o quê? Vai fazer a gente ter que pagar mais, porque eles vão precisar de mais dinheiro para honrar o compromisso de quem estiver chegando ali na aposentadoria dali para frente. Muito provavelmente, uma das etapas que estão ali nesse projeto também é de cobrar impostos sobre o dinheiro que a pessoa vai receber na aposentadoria. Né? Hoje já pode ser cobrado, tá? Tem muita gente que acha que não, como eu aposentar não pago mais impostos. Depende de quanto dinheiro você vai receber e das fontes que você vai estar recebendo dinheiro. Mas eles estão fazendo um projeto para que, independente de como seja, quando você chegar lá, talvez você pague imposto, porque eles precisam de dinheiro para quem estiver chegando depois. Então, a lei começou falando, os Estados Unidos é um país capitalista. Não vem para cá ou não viva aqui para se apoiar no governo, né? É óbvio que o governo sempre tem alguns programas, mas os Estados Unidos ele é um país que as pessoas podem bater a cabeça um pouco no começo, mas se você fizer certo, ele honra a pessoa que faz certo, porque o capitalismo come forte aqui, né? E quando eu digo isso, quer dizer que existe muita chance de você fazer acontecer e dar certo aqui nos Estados Unidos. E você é o responsável pelo seu futuro. Tem uma frase do Bill Gates que eu gosto demais e eu repito várias vezes, que é você não tem culpa, né? Eu não tenho culpa, ninguém tem culpa de nascer pobre, mas você tem culpa de morrer pobre, né? Você é quem guia a tua vida, você é responsável pelo seu futuro. E aqui nos Estados Unidos, não pense que o governo vai te bancar ou vai controlar e vai fazer o melhor para você pro resto da vida. Não é exatamente assim que funciona aqui. É por isso que funciona o país. Muita gente acha que não, que o governo tem que bancar. Se você acha que o governo tem que bancar, o Canadá é um país mais socialista,
Cuba é um país mais socialista, a Venezuela é um país mais socialista, os Estados Unidos não é. E a tendência, sim, é que aumente as taxas de tudo que a gente paga aqui. Porque o capitalismo a economia tem momentos de altos e baixos, né? E a gente está num momento de alta dívida dos Estados Unidos e do mundo inteiro. Então, vai precisar de mais dinheiro. E quem coloca mais dinheiro são as pessoas que estão produzindo, que estão trabalhando. Então, isso vai também impactar aí no médio e longo prazo a vida de quem está aqui nos Estados Unidos. Muito bom, muito bom. Terceiro ponto, e é um terceiro ponto que, assim, a gente acompanha bastante, né, o que está acontecendo por aí, e vira e mexe a gente escuta, não, vai ter recessão, não, baixou a possibilidade de ter recessão, vai, não vai, vai, não vai. Mas recessão é, sim, uma grande armadilha para destruir o nosso sonho americano, né, e a gente precisa considerar a possibilidade. Agora, o que é uma recessão? Recessão é o declínio na atividade econômica do país. E isso a gente já está vendo acontecer, né? De certa forma, no nosso dia a dia, a gente consegue perceber esse declínio. E aí, Raul? O que você... Os Estados Unidos não está em recessão ainda. Ele segue crescendo. Por enquanto, existe o risco da recessão por conta de outros fatores. A taxa de juros é um deles. Para combater um outro problema que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a inflação. Então, existe a chance de acontecer a recessão aqui nos Estados Unidos. Tomara que eles consigam evitar. Mas existem outras economias fortes no mundo que já estão com o pezinho na cova, né? Tipo, a China já está batendo ali, já tem alguns dados, alguns quarters, né? Alguns meses que vem seguindo e colocando dados para baixo. A Europa tá mais ou menos, alguns países ali, não a zona do euro inteiro, mas os Estados Unidos existe uma grande chance de acontecer por causa do cruzamento de informações que estão acontecendo, né? Taxa de juros alta, inflação alta, e as coisas começam a ficar tudo mais caro. A gente vai entrar num outro detalhe aqui, que é um dos outros pontos, que é sobre a inflação. E isso pode causar a recessão. Se acontecer a recessão, é um problema? Sim, principalmente para quem estiver despreparado, né? Por isso que é importante a gente analisar esses pontos todos que a gente está falando hoje, para ir fazendo um planejamento, né? Para ir estando organizado. Porque a recessão, ela sempre é uma moedinha de dois lados. Alguém vai chorar, alguém vai vender lancinho. Alguém vai estar feliz, alguém vai estar triste. Alguém vai empobrecer, alguém vai enriquecer. Então, quando você está de olho no movimento do que está acontecendo, a recessão ela vai ser uma oportunidade. E é assim que a gente tem que encarar essas questões da economia. Qual que é o problema? Qual que é a solução? Qual que é a oportunidade? Aonde que eu vou me enfiar? Você escolhe qual perninha que você quer estar. Eu quero estar na parte da oportunidade ali. Sem dúvida alguma. Agora, você já falou, já deu uma pincelada na inflação. Vamos lá. Aprofunda aí a questão da inflação, porque é algo que a inflação é oferta e demanda. Há muito tempo, né? A inflação é oferta e demanda, né? A gente tá num globo onde um produto é oferecido. Se tem muito produto e pouca gente comprando, ele fica mais barato. E o contrário é verdade. Se tem pouco produto e muita gente querendo comprar, ele fica mais caro. Então, quando a gente passou aí pela pandemia e veio essa confusão toda, e a gente sabe que, por exemplo, que a China é o canteiro de produção do mundo, e aí ela fechou, não tinha mais produto chegando aqui nos Estados Unidos, né? Quem mais compra da China é os Estados Unidos. E aí não tem produto. E aí eu quero comprar, você quer comprar, o ciclano ABC quer comprar a mesma coisa. Então, aquilo vai fazendo com que vá ficando mais caro. Então, a escassez aumenta o preço do produto. Já é uma dos lances de, né? Por que investir em imóvel é tão bom? Porque a terra é finita. É limitada. Então, é limitado. Né? Por que Bitcoin, muita gente fala que é bom? Porque ele é limitado. Ele tem uma quantidade e não vai ter mais. Então, tudo que gera escassez, por que ouro é importante? Porque é limitado. Um dia vai acabar e não vai ter mais. Então, quando a gente olha para os produtos que existem no mercado, é a mesma coisa. Né? Tem uma quantidade que eu posso entregar. Não consigo entregar mais que aquilo, então quem quer paga mais. Isso é o capitalismo, é assim que funciona. Então, quando a inflação sobe demais, isso afeta a economia como um todo. E aí a gente começa a pegar todos os pontos que a gente falou aqui hoje. A inflação subiu demais, quer dizer que as pessoas estão pagando muito caro. Então, está sobrando dinheiro? Então, aumenta a taxa de juros, porque agora o dinheiro ficou mais caro. A pessoa vai pensar duas vezes se ela vai usar realmente aquele dinheiro para comprar aquele produto que subiu demais. Então, essa é a briga que o governo vai fazendo. Agora, essa briga de quanto subir a taxa de juros e quanto isso vai bater na inflação é o que vai trazer ou não a recessão. Então, você são pontos independentes, mas completamente interligados. E a gente não tem controle sobre o que está acontecendo, mas a gente tem controle sobre como a gente vai tirar vantagem ou não dessa situação.
E ignorar essas situações é, no mínimo, ingênuo demais, né? Tá aí, a gente tá falando, as pessoas estão falando o tempo todo. Se você não assistir notícia, comece a assistir para acompanhar. Se você não assiste notícia, acompanha a gente no Instagram, que lá no Raul News eu passo o que você precisa saber. Né? Eu vou lá, leio aquele monte de coisa que você não tem paciência para ler. Em 2 minutos eu te falo o que você precisa entender. Boa. Agora você percebe que esses 4 pontos que nós falamos, é como o Raul falou, são 4 pontos que não dependem de nós, tá, né, tá fora do nosso controle. Tem outros dois que também estão fora do nosso controle e que pode acontecer e ser uma grande cilada, uma grande armadilha contra os nossos sonhos aqui nos Estados Unidos. E um desses dois, os próximos dois, é a questão de doenças críticas e crônicas que podem acontecer com qualquer cidadão, né? A gente não está falando só do americano. O imigrante pode chegar aqui e na semana seguinte, no mês seguinte, descobrir uma doença crítica ou crônica. E isso pode sim destruir o sonho americano. Como é que fica? Bom, para ficar doente você só precisa estar saudável, né? Se a pessoa está saudável, ela tem chance de ficar doente. Aqui nos Estados Unidos, uma das coisas que você falou de benefício do governo. Bom, a saúde é paga aqui, né? Todo mundo tem que ter plano de saúde. Aí tem várias formas de plano de governo e você vai pagar mais ou menos. Eu não quero entrar nesse mérito de plano de saúde mesmo, porque não é a minha especialidade. É uma confusão esse negócio aqui nos Estados Unidos, para ser sincero. Mas você precisa ter o seguro-saúde para pagar a conta do hospital, para pagar a conta do médico, para pagar o tratamento. Mas isso é muito específico para isso que eu tô te falando. A vida das pessoas, a minha vida, a sua vida, quando a pessoa fica doente ou alguém da sua família fica doente, ela não para. O que eu quero dizer com isso? A conta de pagar o boleto do carro que você financiou, de pagar a casa que você financiou, de pagar o cartão de crédito, de trazer comida para a mesa, de, às vezes, se você paga uma escola particular para o seu filho, de comprar roupa, etc. A vida, ela segue acontecendo. E quando a pessoa não consegue produzir, como é que ela vai ter dinheiro para resolver uma situação como essa? Esse é o X da questão. Aqui nos Estados Unidos, estatisticamente, 65 a 67% das falências acontecem por problemas médicos, por problemas de saúde. Né? A pessoa não está preparada. E não interessa se você é rico, se você é classe média ou se você é pobre. O dia ruim, ele chega para todo mundo. E o custo de saúde aqui é insano. A Lê precisou uma vez ir para o hospital ali e passar 1 hora e meia, tomar um soro na veia e foi $3.000. Gente, e eu só comi um lanche. Lembra? A gente só Exato. tomou um lanche numa lanchonete aí. Pode falar o nome para destruir a Não, rede? não pode. Não, não tá. pode. Jesus, amado. Ó, o processo. Sai pra lá. Não, Meu mas advogado disse que você não pode dizer o nome, entendeu? Ele acabei de me ligar aqui. Não pode. A Rebeca nasceu, custou. Quanto que tá a conta? Não para de chegar? $70.000? Passou de 75. Então, essas são as contas dos hospitais aqui nos Estados Unidos. Então, você precisa estar preparado para isso. Agora, eu tenho amigos que tiveram problemas de saúde, né? Por exemplo, teve um problema no coração, teve que fazer uma cirurgia, foi para o hospital, quase $800.000 a conta. Como é que você paga uma conta dessa? Não é que você dorme. E outra, ele ficou 8 meses sem poder trabalhar. Como é que ele paga as contas da vida dele durante esse período? Né? Como é que a esposa que ficou cuidando dele, porque não tinha como contratar alguém para ficar cuidando. Então, quer dizer que o marido e a esposa não podem produzir. Como é que faz? Como é que vive? Né? E aí, de novo, economia americana, existem instrumentos e estratégias aqui que você pode usar. Nos Estados Unidos existe seguro de vida que cobre para quando a pessoa morre, ponto, seguro de morte, mas existe também o benefício em vida. E é super importante que isso esteja no planejamento das pessoas. Né? É um custo muito barato, às vezes custa 30, às vezes custa 50, às vezes custa 200, depende da idade, do sexo, da qualidade de saúde de cada um. Mas a tranquilidade que ele vai trazer, independente de você ter muito ou pouco patrimônio, porque quem tem muito patrimônio não quer ter que vender uma casa para pagar uma conta. Né? Não quer ter que vender ações para pagar uma conta. E quem não tem nada, não tem nem essa opção, vai ter que se enfiar numa dívida. Então, um mecanismo, né, uma estrutura dessa, ele protege como isso. De novo, a gente falou aqui de inflação, de recessão, de taxa de juros, a gente está falando de doenças. São coisas que nós não temos controle absoluto. Mas a gente pode se planejar e se programar para que quando essas coisas acontecem, que a gente possa estar tirando vantagem financeira e proteção financeira. Então, esse é o lance principal aqui do que a gente está conversando hoje. Muito bom. Agora, o último, que entra um pouco aí nessa questão da doença, que é uma fatalidade. E pode acontecer.
A fatalidade é a estatística prova que 100% das pessoas vão morrer, né? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas um dia vai chegar a sua hora, vai chegar a minha hora. A sua senha vai ser chamada. Exatamente, basta estar vivo para acontecer. E aí, de novo, né, nos Estados Unidos, poxa, não, legal, eu tenho aqui 20 imóveis que eu tô comprando aqui, vai ser a herança da minha família. Se você tiver com dívida, vai ser a dívida da sua família. Né? Então, é importante também que você esteja protegido para isso. Quando eu passar dessa para melhor, porque vou para melhor, tenho certeza, o que vai ficar aqui para a família, né? Porque a gente não vai levar centavos, a gente não vai levar dinheiro, a gente não vai levar nada. Vai ficar tudo para quem ficar. Então, essa programação, ela precisa ser feita aqui nos Estados Unidos. Você veio para cá para construir, né? A gente veio para cá para aumentar, para crescer, para multiplicar. Imagino que você também. Então, se você está nesse intuito, você precisa sim programar o que vai acontecer com a próxima geração, né? Como é que vai ser a sua sucessão? O que você está deixando, né? Qual que é o legado que você está entregando? Eu tenho uma conhecida que ela assumiu uma dívida, foi estudantil, não é? Foi. Uma dívida estudantil da mãe. Olha só, dívida estudantil é caótica aqui nos Estados Unidos. Dá um assunto pra gente falar no podcast também. Verdade. Mas a mãe fez a faculdade, a mãe faleceu com 60 e poucos anos, a mãe não tinha quitado a dívida da faculdade, a filha estava entrando na faculdade devendo a faculdade da mãe. E tipo, e aí, como é que faz? Porque a dívida, ela passa, né? Então, a gente precisa pensar nisso, né? Quais são as dívidas que você está fazendo? Quais são o patrimônio, o que você está criando, o que está realmente passando para a próxima geração. Qual é o legado, né? Essa frase ela é bonita, né? Qual é o legado que você vai deixar? Mas o legado pode ser um legado de dívidas. É importante você terminar a frase, né? Um legado de patrimônio, de boas memórias, de coisas positivas, ou é um legado de dívidas? E, né? Isso é bem sério. Exato. E aí as estratégias que você está usando para isso, a gente volta para o começo da conversa, porque aonde você está pondo seu dinheiro, como que a taxa de juros, a inflação está afetando isso, qual que é a oportunidade que você está criando se a recessão chegar? Porque se a recessão chegar, vou dar um exemplo para vocês. Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, ele tem hoje declarado 157 bilhões de dólares à espera da oportunidade. Vou repetir, 157 bilhões de dólares. Você está no Brasil, dá quase 800 bilhões de reais. São De dinheiro sentado, rendendo ali numa renda fixa aqui nos Estados Unidos hoje. Por quê? Porque ele considera que vai aparecer uma oportunidade. Hoje não tem, hoje está caro. O dinheiro está caro, as oportunidades estão caras. Mas se aparecer uma recessão, adivinha quem que vai ter 157 bilhões de dólares para comprar uma empresa? Ou para comprar várias empresas? Ou para comprar um país, dependendo do caso. Né? Então, esse é o poder da inteligência financeira, né? Da educação financeira. Tá ali, a crise é a crise de novo. Alguém vai chorar, alguém tem o lencinho. Tá aqui, ó, 157 bilhões de lencinho para você. E aí ele vai usar essa oportunidade. Eu ainda não tenho 157 bilhões de dólares separado na conta ali, mas a gente tem a nossa reserva de oportunidade, né? Para que quando aconteça isso daqui, a gente possa estar utilizando e a gente possa sim estar tirando essa vantagem e fazendo com que a recessão passe a ser a grande oportunidade. Se você der um Google aí, você vai ver que recessão é um dos momentos que mais se geram novos milionários nos Estados Unidos e em vários lugares do mundo também. E isso acontece justamente por isso. Porque a pessoa pensou antes, planejou antes e deixou ali o dinheiro sentadinho para que aquele momento ela pudesse estar usando isso, esse recurso e fazendo com que a tristeza vire talvez a maior alegria da vida financeira dela. A virada de chave, né? Exato. Gente, eu quero agradecer imensamente essa bonequinha que é super boazinha e acompanhou a gente nessa gravação, nesse podcast, foi excelente. E eu quero deixar aqui uma frase importante. Para você realizar o seu sonho americano, você precisa conhecer as ameaças tanto quanto as oportunidades. Ok? Isso é extremamente importante. Aqui é cheio de oportunidade, mas é importante você saber quais são as ameaças também. Tá bom? Muito obrigada. Muito bom, amor. Valeu, galera, por estar aqui com a gente, por assistir esse programa. Eu queria de novo pedir para você, se você ainda não fez, clica no subscribe, dá o seu like, aperta no aviãozinho, clica no sininho para quando a gente publicar um novo vídeo você ser avisado. E a gente conta com a participação de vocês. Até a próxima. Dá tchau, filha. Tchau.